Estamos juntos mais uma vez, esse é o programa Escola Bíblica, quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. Estamos falando de uma maneira geral essa semana sobre a Igreja da Bíblia. E hoje especificamente a gente vai mencionar para você que está acompanhando agora nesse momento quais são uma das características da Igreja Bíblica para os últimos dias da história desse mundo. Ela se aplica aos dias de hoje. Será que nós fazemos parte da Igreja Bíblica, da Igreja de Deus? Hoje a gente vai entender algumas características e é muito importante a gente se aprofundar nesse tema e a gente, acima de tudo, praticar também os ensinos que a gente tem aprendido aqui. Rapidinho, volto com você aqui no programa Escola Bíblica, a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Já estamos ao vivo com o programa Escola Bíblica. Essa semana você tem acompanhado um tema muito especial aqui. Para você que está assistindo desde a segunda-feira, é importante exatamente você acompanhar cada dia esse roteiro aqui. A gente vai construindo uma trajetória, construindo essa temática também. Por isso que a gente incentiva você a estudar com a gente sempre de segunda a quinta, às 8h30 da noite ao vivo. Mas se você, quem sabe, estiver assistindo na reprise, que é 4 da manhã, muita gente acorda cedinho, né? 4 da manhã já assiste a reprise, ou 12h30 também, seja muito bem-vindo. Quarta-feira, ao vivo aqui na Novo Tempo, e nós estamos lembrando que é muito importante no programa Escola Bíblica ter a sua audiência, a sua participação também. Se você quiser deixar o seu comentário, se você quiser deixar a sua pergunta, o seu ponto de vista, a gente faz questão de mencionar aqui. Por exemplo, nesse tema de hoje que fala exatamente sobre as características da Igreja Bíblica no livro do Apocalipse, tem gente que já está comentando aqui. Por exemplo, o Nilson Araújo acabou de escrever no Instagram, faz alguns minutinhos aqui, ó. Escreveu exatamente 8h30. Gosto muito do livro do Apocalipse. E a gente vai falar hoje a característica dessa igreja no livro do Apocalipse também. Tem mais gente aqui, o João Batista Amoedo está sempre escrevendo para a gente. João Batista, muito obrigado por sua participação aqui. Ele foi bem sincero ao escrever essa semana, dizendo o seguinte: olha, pastor, espero que o senhor não leve a mal, viu? Mas eu tenho maior respeito por vocês. No entanto, o tema dessa semana da igreja não vai me convencer. Ele escreveu no começo da semana. Mas, João Batista, a gente fica feliz porque, apesar dele ter falado isso, ele está acompanhando todos os dias aí. E a gente sabe que tem muita gente, quando a gente vai falar sobre igreja, você tem a sua igreja, você tem a sua crença, e tem gente que já pensa assim, olha, vão querer tentar introduzir na minha cabeça aí que é determinada igreja, determinada placa de igreja que é a verdadeira, que é a certa. Então, vamos partir do pressuposto, vamos partir do princípio que é o seguinte: você não tem que olhar para o que eu estou falando. Obviamente você não vai fazer isso, porque a minha palavra é a palavra de um homem qualquer, ok? Você não tem que olhar para aquilo que uma igreja está falando, mas você tem que olhar para o que a Bíblia está falando. E aí, à luz da Bíblia, você vai analisar cada denominação, cada religião, cada igreja, e aí se familiarmente você se identifica porque a sua religião, a sua denominação é a bíblica, ótimo. Agora, se de repente você percebe que algumas coisas que você acredita, que você tem vivenciado, que você tem aprendido, não condiz com o que a Bíblia diz, é algo a se pensar, tá bom? Então, a gente vai começar partindo desse princípio aqui. Eu já quero orar com você. Você vai ver ao longo do programa, já está vendo ali, você pode fazer o download do estudo dessa semana, é só acompanhar com a gente também através do QR Code que você vê na tela. Vamos orar, abrir nosso coração para Deus e eu já aguardo também as suas participações aqui no Escola Bíblica. Bondoso Deus, eu te agradeço mais uma vez, porque mais um tema desafiador está diante de nós. Todos nós, nessa noite, queremos abrir o nosso coração de maneira sincera para que o Senhor fale através da Tua Palavra. Nos ajude a compreendermos e nos ajude que
a tua palavra, a Bíblia, supere a voz de homens, o interesse de homens, ou aquilo que nós temos no nosso coração como verdade. Que a tua palavra prevaleça em nome de Jesus. Amém. E a gente vai começar aqui recapitulando ontem, tá? O tema de ontem e o tema de segunda-feira. É bem rapidinho, só que antes eu vou fazer o seguinte. Entre em contato, siga a gente no Instagram, @Escola Bíblica NT, @Escola Bíblica NT. Depois do intervalo, eu vou mandar um abraço para algumas pessoas que começaram a seguir o nosso Instagram. Combinado? A gente está transmitindo pelo Facebook também, tá bom? O livro do Apocalipse, ele resgata a igreja verdadeira que foi apresentada ao longo de toda a história, de toda a trajetória. Ele aponta também e resgata no capítulo 12 de Apocalipse. Ele revela no capítulo 12 de Apocalipse, quando João faz, sabe o quê? João, ele pega o livro do Apocalipse e ele começa a relembrar, e é isso que é interessante, quando a gente vai até o livro do Apocalipse, ele começa a relembrar fatos da história que mostram que Deus sempre teve uma igreja em vários períodos da história. Então João vai relembrando isso. E ele vai comparando as verdades que foram apresentadas no passado e vividas pela igreja de Deus no passado com a igreja dos últimos dias. E a gente pôde estudar aqui segunda-feira, em Apocalipse 12, verso 1, nós vimos que tem uma profecia que se refere aos dias atuais. Ela mostra uma mulher com uma coroa de 12 estrelas, vestida de sol, em pé sobre a lua. E a gente percebe que essa mulher, com uma coroa de 12 estrelas, vestida de sol, é a igreja que representa o povo de Deus hoje, que reflete a luz de Cristo e está baseada na palavra de Deus. Ontem, nós falamos sobre Apocalipse 12, verso 2 a 5. Que mostra uma igreja que foi perseguida ao longo da história também. E se a gente ler o capítulo 12, dos versos 2 a 5, a gente vê uma mulher grávida, perseguida pelo dragão. Ontem nós falamos sobre isso. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, procure ali no YouTube ou também no NT Play o estudo de ontem. Essa mulher grávida, perseguida pelo dragão, profeticamente é a igreja da Bíblia, com o filho Jesus, que foram perseguidos por Satanás ao longo da história, e isso acontece inclusive nos dias de hoje. Então existe uma batalha entre Satanás e os meios que Satanás usa. Você está vendo a imagem ali, né? A mulher grávida perseguida pelo dragão. Então Satanás usou meios contra Jesus e a sua igreja ao longo da história. É uma imagem forte, né? Mas é simbólica, é o termo que João usou e o simbolismo que João usou para dizer que a igreja de Deus, que Jesus que nasceria do meio da igreja, ele seria perseguido pelo dragão. A gente vai entender algumas coisas históricas aqui e hoje ainda a gente vai apontar duas características da igreja bíblica. E você vai fazer uma análise pessoal aí. Primeiro a gente vai para a pergunta de hoje. Pergunta número 1 de hoje aqui, que é essa daqui, ó. Vamos lá? Vamos seguindo. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Pastor, eu sempre tive no meu coração que eu quero saber qual que é a igreja verdadeira, se é que existe. Então a Bíblia traz uma orientação para a gente. João 7,17, tá bom? Guarda no seu coração aí. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se você quiser conhecer a verdade de Cristo Jesus, a verdade do Antigo Testamento, isso deve ser baseado o quê? Na doutrina. Você quer conhecer uma igreja, de fato, se ela é de Deus ou não, se ela é verdadeira ou não? Analise um aspecto dela, e muito importante, a doutrina, o que ela ensina. E muita gente fala assim, pastor, doutrina não salva ninguém. Doutrina não garante nada. O texto está dizendo aqui que se você quiser conhecer a Deus e a Jesus, você tem que olhar para a doutrina. A doutrina não salva ninguém de fato. Mas você sabe se você está seguindo os caminhos de Jesus, se você está fazendo aquilo que Ele pede. E nesse aspecto que a gente está dizendo que fazer o que Jesus pede
é a doutrina, é o ensino dele. Existe um outro texto também que fala que a gente tem que conhecer a igreja pela doutrina, né? É 1 Timóteo 3, verso 15, e a gente pode ler junto aqui. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Qual a característica da igreja do Deus vivo? E a gente percebe duas palavrinhas nesses dois textos que nós lemos aqui. A igreja verdadeira, ela é conhecida pela doutrina, e João, ele usa a palavra doutrina para você conhecer se de fato é a igreja de Deus. Paulo, ele usa outra palavra, a palavra coluna, a base. Então, para João, a base da igreja verdadeira é a doutrina. E para Paulo, a base da igreja verdadeira é a coluna da verdade, é a palavra de Deus. Ao longo da história, a gente percebe que Satanás ele ficou furioso por causa da derrota na cruz. Ele foi derrotado na cruz. E com essa derrota, o que Satanás fez? Ele projetou essa raiva dele, essa ira dele contra a igreja que Jesus estabeleceu. Então Jesus, através dos apóstolos, 12 homens, ele estabelece então a igreja do Novo Testamento, que era a continuidade do Antigo Testamento. E durante algumas décadas, depois que Jesus foi crucificado, milhares de cristãos enfrentaram a morte. Lembra do Coliseu Romano? Lembra das esquinas, dos calabouços que os cristãos foram jogados? Então, Satanás começou a perseguir o povo de Deus. Depois que os apóstolos, os discípulos morreram, os apóstolos também, durante o segundo século, o terceiro século e o quarto século, houve uma mudança cada vez maior contra a igreja de Deus. Então, a igreja que estava levando a verdade de Deus, ela começou a se perder. Os apóstolos haviam ensinado algumas verdades que Jesus havia pregado, que Jesus havia estabelecido. E durante a Idade Média, né, as perseguições medievais ali, a igreja de Deus, ela se isolou e ela começou a ser acusada por uma igreja que começou a se distanciar dos caminhos de Deus. A gente não vai entrar com detalhes sobre isso, mas o livro de Daniel, no capítulo 7, fala que durante 1260 anos, a igreja de Deus foi perseguida. Se a gente vai ao longo da história, a gente pode perceber isso, quer ver? Vou só mencionar para você. Do ano 538 a.C. até 1798, durante 1260 anos, a igreja de Deus ela foi perseguida. E a profecia de Daniel, capítulo 7, se cumpriu. Esse foi chamado os anos de trevas, né? Um ano de trevas no meio cristão. Hoje ainda, em 2020, a igreja de Deus está sendo perseguida. Por que é que a igreja de Deus está sendo perseguida? A gente vai para o intervalo. Após o intervalo, a gente vai apresentar quais as razões que o inimigo tem tanta raiva da igreja de Deus. E você vai entender se ele tem raiva de mim, de você também, porque nós guardamos aquilo que Deus espera que a gente guarde. Tá bom? Após o intervalo a gente volta. Não se esqueça, segue a gente no Instagram. Após o intervalo eu vou mandar um abraço para você e a gente vai apresentar aqui duas características da igreja bíblica. É bem rapidinho, a gente volta já. Escola Bíblica e o tema da semana é a Igreja da Bíblia. Qual é a igreja que é apresentada na Bíblia como sendo a igreja de Deus? Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de a Bíblia apresentar algumas características da igreja de Deus, das doutrinas, dos ensinos de Deus, dos ensinos de Jesus, não quer dizer, isso é muito importante você entender, não quer dizer que quem, em princípio, não siga essas doutrinas, não conheça, não esteja vivendo essas verdades bíblicas, não seja uma pessoa de Deus. Essa pessoa simplesmente ainda não conhece, ou ela não compreendeu a fundo.
Então, se por um acaso você conhece alguém, ou você é uma pessoa que diz assim, poxa, então quer dizer que o pastor está dizendo que eu não sou de Deus, que a minha igreja não é de Deus? Olha, quantas pessoas, eu e você, estamos aprendendo tantas coisas novas ainda, né? Mas a Bíblia é clara em dizer, antes da gente apresentar aqui a resposta para essa pergunta que você está vendo na tela, quais são as características da igreja que Satanás foi guerrear, que é a igreja de Deus, a gente vai ler daqui a pouco, eu quero mandar abraços aqui que eu prometi, não posso deixar. Infelizmente, a gente não vai conseguir mandar abraço para todo mundo, né? Mas muita gente seguiu a gente. Quem seguiu a gente aqui, por exemplo, foi vamos lá, o Adão Vilmar Costa acabou de seguir a gente, centenas de pessoas. A Ana Luísa Magalhães também acabou de seguir a gente pelo Instagram, a Rô também, deixa eu achar algumas pessoas, muitos comentários chegando aqui, a gente acaba não conseguindo ler o nome exatamente, o Ricardo Alberto Heller, e obrigado para as pessoas que estão falando, pastor, manda um abraço para mim, não vai dar tempo de mandar um abraço para todos, mas você que está acompanhando aí, que Deus te abençoe. Vamos para a resposta bíblica, Apocalipse 12, verso 17, muita gente já estava esperando esse momento, né? Apocalipse 12, 17 diz assim, e o dragão, vamos entender o texto aqui, o dragão que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, aqueles que sobraram, aqueles que estão vivendo os dias de hoje, os últimos dias da história do mundo. Quem são esses homens e mulheres? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essas são apenas algumas, a gente vai falar ainda hoje e amanhã, das características da igreja de Deus, da igreja bíblica. Satanás ele está preparando o maior ataque à igreja numa época pouco antes da volta de Jesus. E essa profecia de Apocalipse, ela diz respeito aos dias atuais, aos dias de hoje. O inimigo de Deus está irado, ele está em guerra contra o restante da descendência da mulher, o restante do povo de Deus, da igreja de Deus dos últimos dias. Então anota aí e note também os sinais que identificam esse povo ou a igreja. Primeiro sinal que a gente viu aqui, ele se mantém fiel ao testemunho de Jesus. A primeira característica da igreja de Deus hoje, em 2020, ele se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Agora a pergunta é, que testemunho de Jesus é esse? O que é esse testemunho de Jesus? A própria Bíblia responde para a gente. Apocalipse 19, verso 10. Uma das características da igreja bíblica. Vamos ler? A Bíblia responde. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, os cristãos dos últimos dias da história desse mundo, eles são um povo, uma igreja que tem como característica ter a profecia no meio deles. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profecia. Esse dom, ele caracteriza a igreja de Deus nos dias atuais. Então, reforçando aqui, nos últimos dias da história, a igreja de Deus vai se caracterizar por ter profetas verdadeiros no seu meio. Então, uma das características da igreja verdadeira dos últimos dias, ela tem profetas verdadeiros. Existe um estudo só sobre isso, que não vai ser hoje, não dá tempo. Mas é importante a gente lançar essa pitadinha de vontade de você se aprofundar mais. Vai ficar para outro estudo. Mas a primeira característica é que a igreja de Deus, ela tem profetas atuais. Homens e mulheres que dizem o quê? O que um profeta fazia no passado e deve fazer hoje? Tem que ficar falando para as pessoas que a vida delas é isso, que Deus mandou uma mensagem para isso? Não é isso. Profeta não é para isso, como muita gente se diz profeta hoje aí. É muito confortável se dizer que é um profeta, mas não é isso. O profeta verdadeiro, ele orienta as pessoas a voltarem-se para a Bíblia. O objetivo do profeta é falar
Povo de Deus, vocês estão saindo dos caminhos de Deus? Voltem para a Bíblia. Voltem para a Bíblia. Então, essa é a característica da igreja de Deus hoje. Deus usa homens dentro dela para dizerem, estudem a Bíblia. Segunda característica da igreja bíblica. Vamos em frente aqui. Aqueles que obedecem o quê? Os mandamentos de Deus. A igreja bíblica é aquela que orienta, a igreja bíblica é aquela que segue dizendo para as pessoas que em 2020 é necessário guardar os mandamentos de Deus. Quando a gente vai até Romanos capítulo 5, verso 5, capítulo 13 também, diz que o amor de Deus e o amor a Deus e às pessoas, ele gera obediência. Então, se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. As características do povo de Deus hoje, nos últimos dias, elas provocam o dragão intensamente. Por quê? Porque são pessoas que são obedientes a Deus. Elas obedecem. Você é obediente a Deus? A sua igreja obedece à palavra de Deus? Quando a gente obedece à palavra de Deus, o inimigo fica irado. Alguém escreveu uma frase que eu achei interessante aqui. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou fazer questão de mencionar, para a gente explorar mais esse aspecto aqui. Olha que interessante. Quem escreveu foi a telespectadora, a Cortez. Ela diz assim, pastor, o senhor falou ontem que muitas pessoas não conheceram a mensagem de Deus e vão conhecer quando tiverem a oportunidade. Mas quem aceitou e obedece será muito abençoado também. E é verdade o que ela disse. Deus espera pessoas obedientes. É uma das características do povo de Deus nos últimos dias. Obediência. Apocalipse 14, verso 12 diz assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A pergunta direta, eu tenho que ser incisivo, hoje e amanhã eu vou ser um pouco mais incisivo aqui. A sua igreja guarda os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus se resumem sim no amor a Deus e o amor ao próximo, é verdade. No Novo Testamento a gente vê isso. Que ele se resume em amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e do 5º mandamento em diante é o amor ao próximo. Mas a sua igreja, ela prega que você deve guardar os mandamentos de Deus? Essa é uma das características da igreja bíblica. A igreja que o dragão detesta. A igreja que o dragão persegue. A igreja que tem a luz de Deus. Aqui eu não estou falando o nome de nenhuma igreja, placa de nenhuma igreja. Eu estou falando, sabe o quê? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Não é isso que eu estou fazendo? A vida desses cristãos dos últimos dias, ela mostra que é possível a gente amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. De acordo com Jesus, então, essas qualidades do amor de Deus com as pessoas, elas resumem os 10 mandamentos. Em Apocalipse, nas palavras de João, a gente pode perceber que a igreja verdadeira, ela obedece os mandamentos de Jesus. E essa coluna dos 10 mandamentos, ou de todos os outros mandamentos que Jesus deu, né, não somente resumido em 2, mas os 10, mas tantos outros ensinos e mandamentos de Jesus, essa coluna é uma das principais razões pela qual o inimigo detesta essa igreja. E é uma das principais características da igreja verdadeira, ser obediente a Deus e guardar os mandamentos. Por ensinar e pregar a verdade da Bíblia, essa igreja, ela é um objeto da ira de Satanás. Satanás está irado com essa igreja. Amanhã, nós vamos estudar mais algumas características dessa igreja. E nós vamos fechar amanhã dizendo que a igreja de Apocalipse, que a igreja bíblica dos últimos dias, ela vai se tornar vencedora. Por que é que ela vai se tornar vencedora? A resposta amanhã.
aqui no programa Escola Bíblica. Se você quer ser vencedor junto com a Igreja de Deus, então vamos estudar amanhã e vamos assumir isso para a nossa vida também. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, pelo estudo de hoje. Nos ajude a entendermos que é importante para a nossa vida, para a nossa felicidade, nós sermos obedientes a Ti. Obedecermos os Seus mandamentos e acreditarmos que ainda hoje a Tua Igreja usa homens, profetas, que procuram levar as pessoas até a Tua palavra, a Tua verdade. Nos colocamos em Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade na nossa vida e que a Tua palavra ilumine o nosso coração e que o Senhor nos use para iluminarmos outras pessoas também. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.